Vamos internar esse nosso recém-nascido no alojamento conjunto. Bom, então quais são as indicações? Então, quem que é o bebê que está apto a ir para o alojamento conjunto? Então, são mães, a mãe tem que estar estável e sem contraindicação. O bebê também precisa estar estável, com boa vitalidade, com capacidade de sucção e controle térmico. O que acontece quando eles têm o peso ao nascer maior que 1.800 gramas e a idade gestacional maior ou igual a 34 semanas. Antes disso, já o risco de instabilidade, né, dificuldade de sucção é maior. O recém-nascido ele pode estar com algum acometimento, mas sem gravidade, como, por exemplo, uma icterícia com necessidade de fototerapia, por exemplo, uma malformação simples, por exemplo, um dedo extranumerário, né? Uma condição que não tem gravidade. Ou ele pode estar estável, só que em uso de medicação, por exemplo, para tratar uma sífilis, né? Um recém-nascido exposto a sífilis, vai tratar com penicilina, então fica lá os 10 dias no alojamento conjunto com a mãe, tá bom? Bom, e quais são os benefícios do alojamento conjunto? Ele promove vínculo do recém-nascido com a família. Ele estimula e favorece a amamentação. É o momento que o recém-nascido permanece em observação e cuidado contínuo. Tem uma pessoa olhando para ele todo o minuto. Nem a UTI neonatal mais perfeita consegue ter uma pessoa do lado de cada bebê, olhando o bebê a todo tempo. O alojamento conjunto promove isso. Ele fortalece, então, o cuidado com o recém-nascido. É um ambiente que estimula e propicia as atividades de educação e saúde. É um momento que a família está extremamente aberta para todas as recomendações que quem chega lá for dar. O alojamento conjunto também diminui risco de infecção. Sabe por quê? Porque quando o recém-nascido está em contato com a mãe, com a família, ele está em contato com essa flora familiar. E quando ele ele incorpora essa flora familiar, isso compete com a flora hospitalar e protege muito ele de infecção, principalmente os recém-nascidos que permanecem mais tempo em internação. E é um ambiente que possibilita o contato dos pais com a equipe transdisciplinar. É aquela equipe que se conversa, é aquela equipe que tem propósito do paciente em si, certo? O propósito do paciente é único e todo mundo da equipe trabalha para chegar nesse objetivo. Isso é a equipe transdisciplinar. Bom, e aí os cuidados neonatais, como observar os sinais vitais, e o que a gente vê muito acontecer é a avaliação de hipotermia, controles neonatais. E aí a gente tem que lembrar que tudo bem, que a maior chance, né, a maior possibilidade é que seja uma hipotermia ambiental ou um erro de aferição. Mas a gente tem que lembrar que a hipotermia é uma das causas, é um dos sinais, na verdade, de sepse neonatal. A hipotermia está relacionada ao distúrbio metabólico, favorece distúrbios respiratórios. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, em deixar passar um controle com uma hipotermia, né? Então a gente tem que escrever alguma coisa. Realizado, verificado temperatura neonatal e observado normotermia. É importante porque isso é um documento. E o alojamento conjunto é um ambiente também de observação clínica, de exame físico seriado. A gente vê o bebê tá lá com a gente, ele vai ficar entre 24 e 48 horas nesse alojamento conjunto, se não mais. Então a gente consegue ir acompanhando a evolução clínica desse bebê. A gente precisa usar esse artifício a nosso favor. E também prestar atenção que é um ambiente também que a gente orienta, que a gente educa a família. E isso é muito rico e às vezes eu acho que a gente desperdiça esse fato, sabe? Porque é um momento que a família está no ambiente hospitalar e está aberto.
porque não tá doente. A gente tá celebrando a vida, né, no alojamento conjunto. Então a gente tem que aproveitar para instituir bons hábitos de saúde. Bom, vou falar de alguns cuidados. O banho. O banho, ele precisa ser adiado até a estabilidade térmica, tudo bem? Porque ele está relacionado, se você dá o banho precocemente, está relacionado à hipotermia. Hipotermia tem todos aqueles fatores de risco, prognóstico, que a gente já conversou. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o primeiro banho do recém-nascido seja realizado após as primeiras 24 horas de vida. Porque esse banho precoce, ele pode interromper a amamentação, o contato pele a pele, aumentar o risco de hipotermia e todos os seus riscos associados e favorecer desconforto respiratório. Tudo bem? E o coto umbilical? O coto umbilical, idealmente, em pacientes que nascem com boas condições de higiene em ambiente hospitalar, é simplesmente só manter limpo e seco. Lembrar que o uso tópico de antissépticos, como a clorexidina e o álcool 70, não é necessário, pois não reduzem significativamente o risco de onfalite e atrasam a queda do coto umbilical. E esse uso de solução ou gel de clorexidina 4% é indicado uma vez ao dia na primeira semana de vida, só para alguns casos específicos, né, de nascimento em baixas condições de higiene, ou naqueles nascimentos, por exemplo, domiciliar, que você cortou com um material totalmente inadequado, por exemplo, um facão, enfim, sabe? Quando não houve uma assistência adequada a esse nascer. Esse clampeamento do cordão não foi adequado. Aí, nesses casos, sim, tá indicado ao uso tópico da clorexidina uma vez ao dia, na primeira semana de vida. Tudo bem? Bom, o banho de sol, eu acho que é algo que eu falo há muito tempo, eu acho que todo mundo já deu uma enraizada nisso, né? Mas só para afirmar, lembrar que o banho de sol no período neonatal não está mais indicado de forma sistemática. E essa exposição direta, né, e contínua ao sol, porque aumenta o risco de câncer de pele na vida adulta e tem risco de queimadura solar e desidratação no bebê. Tudo bem? Mas e a fonte de vitamina D, proveniente dos raios solares? Para isso, a gente recomenda a suplementação de vitamina D para todo recém-nascido a partir da segunda semana de vida. Tudo bem? E para prevenção e tratamento da icterícia neonatal? A gente não faz com banho de sol. Porque a icterícia neonatal que precisa de tratamento, aí vai ter um tratamento específico, porque tem um raio de luz específico, que é o azul, né, com comprimento de onda específico, que vai tratar essa icterícia neonatal, né, às custas de bilirrubina indireta. Tudo bem? E para prevenir não precisa. A icterícia neonatal fisiológica, ela vai melhorar conforme o desenvolvimento do recém-nascido. Então, se a gente quer melhorar a icterícia fisiológica, então a gente vai promover o aleitamento materno. Porque ser amamentado adequadamente melhora. A circulação interhepática muda, certo? Então, a gente vai prevenir a gravidade dessa icterícia nesse bebê, promovendo o aleitamento materno. Sono seguro também resolvi pôr, porque foi algo que foi questionado, né, recentemente lá no alojamento conjunto. E eu queria só trazer que o sono seguro indicado é no bebê com barriga para cima, num ambiente com superfície rígida e não inclinada, mesmo nos bebês com refluxo. Tudo bem? Eu tô falando isso como recomendação geral, é lógico que depois, no acompanhamento clínico, você precisa observar e ver a realidade de cada bebê, tudo bem?
Lembrar que o recém-nascido não precisa e não deve usar travesseiro, porque o recém-nascido ele tem um occipício mais proeminente. Quando a gente usa, né, o travesseiro, a gente aumenta essa flexão cervical e aí altera a permeabilidade da via aérea. Tudo bem? Evitar a exposição a tabaco, álcool e drogas e o excesso de roupa, porque hipertermia também está relacionado à síndrome da morte súbita. Bom, aqui só uma explicação, né, que traz nesse artigo do Pediatrics, por que a gente deixa o bebê dormindo de barriga para cima? Porque tem uma ansiedade, porque quando o bebê está de barriga para cima parece que ele vai engasgar, se afogar, tudo mais, enquanto que acham que quando o bebê está de barriga para baixo, não. Mas, ó, lembrar que a posição da traqueia, ela está mais anteriorizada em relação ao esôfago. Então, se o bebê engasgar, então esse líquido vai pela gravidade para o esôfago, né? E quando o bebê lactente está dormindo de barriga para baixo, a tendência pela gravidade é essa secreção ir para a traqueia. Tudo bem? Bom, e aí, em relação à amamentação, eu fiquei num dilema enorme, porque é muita coisa que dá pra gente conversar. Eu acho que a gente podia conversar. Eu acho que a amamentação é um capítulo à parte, que a gente precisa, sim, falar bastante. Mas eu vou trazer alguns pontos importantes aqui, tá? Que cabia nessa aula. Lembrar que promover a Golden Hour é promover o sucesso e a duração do aleitamento materno. Que para a gente ter sucesso na amamentação, fundamental a gente olhar a parte emocional da mãe também, porque isso faz toda a diferença. Porque para ter a descida do leite, a mãe tem que estar bem. E a gente tem que lembrar aqui também que a taxa de blues puerperal e depressão pós-parto é altíssima. Tem estudos que trazem uma taxa de prevalência de blues puerperal de 80% no alojamento conjunto. Isso é muito alto. Então a gente precisa olhar, sim, como que a mãe tá. A gente precisa perguntar para ela. A gente precisa que cada encontro, né, nosso com esse binômio mãe e recém-nascido, a gente agregue para a família. Isso é muito importante. A gente precisa considerar também as crenças e as culturas dessa família. Porque se a gente não considera, a gente passa por cima. E se a gente passa por cima, a gente não consegue atingir essa família. A gente tem que entender o porquê, né, dessa crença, o porquê dessa pergunta, o porquê dessa ansiedade, o porquê dessa dúvida. A partir do momento que a gente tem essa curiosidade, a gente vai ver que nosso olhar vai se transformar. Que a gente tira os nossos preconceitos. Porque a gente também tem crença, sabe? E a gente também tem uma cultura, né, enraizada. Mas quem tá como paciente é eles. A gente tem que saber juntar tudo isso. Bom, fazer a orientação e suporte da amamentação na internação hospitalar é fundamental. E lembrar que a gente tem equipe para isso. A gente tem o banco de leite. A gente precisa usar mais, sabe? A gente precisa ir lá e aprender também com elas, como elas fazem. Então, é muito importante, porque orientar a amamentação é muito difícil. Porque é um contexto global, é muita coisa que está em jogo. E observar e atentar às condições da saúde materna e do recém-nascido. Saber se a mãe está bem. Se a mãe teve uma hemorragia pós-parto, como que está a anemia dela? Porque se ela tiver com uma anemia grave, como que vai estar o estado geral dela? Não vai ser seguro também ela ficar e segurar esse bebê. A gente precisa olhar as condições da mãe. E do bebê também. Quem que é esse bebê, como que ele tá? Ele tem alguma malformação, tem alguma
alguma coisa no exame físico que pode estar complicando e dificultando o sucesso dessa amamentação, a gente tem que ter esse olhar para promover essa amamentação. E também pensar e refletir muito toda vez que a gente for indicar alguma complementação ao aleitamento materno. Porque, ao contrário do que a gente imagina, talvez a gente possa estar atrapalhando essa família. É lógico, tem as indicações absolutas de complementação. E lembrar que o primeiro complemento que a gente oferece é do leite materno ordenhado. E aí, depois, a gente vai pensar se há a possibilidade de oferecer o leite humano pasteurizado do banco de leite. E por último, a fórmula, tudo bem? Quando a gente fala esse nome, fórmula, é como se a gente quebrasse a confiança dessa mãe. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente indica e prescreve uma fórmula para essa família. Porque não é a curto prazo. A gente também, nossa atenção neonatal no alojamento conjunto tem reflexo a longo prazo. Bom, e aí eu trouxe mais esse outro estudo que a gente avaliou o conhecimento materno em relação aos cuidados neonatais, né, na nossa maternidade. E aí, olha que curioso, todas as mães relataram que conhecem a técnica e que realizam sim a limpeza do coto umbilical colo 70. Todas as mães, todas. Todas as mães foram orientadas desse jeito e fazem isso. Não está alinhada a recomendação atual, sabe? Em relação ao banho do recém-nascido, 1/3 das mães não se sentiam seguras de dar o banho sozinha. Então, sim, é importante, né? A gente precisa retardar esse banho, mas se a mãe quiser, né? Se a mãe quiser dar esse banho durante a internação, que tenha esse suporte. 75% das mães falaram que é necessário realizar o banho de sol no recém-nascido. 11% não e 14% não sabia. Então, olha a taxa. Olha onde que aqui a gente pode atuar, né, na educação em saúde. De forma bem simples, rápida, não dura 1 minuto, eu acho, essa orientação, tá? Em relação ao sono seguro também, 60% sim, sabiam que o sono seguro é do bebê com barriga para cima. 37% acharam que é de lado, 2% indicaram que seria importante fazer uma variação desse decúbito, e 1% falaram que não tem preferência nenhuma. Tudo bem? Então, estou dando dicas, né, do que a gente pode conversar com as mães, né, no alojamento conjunto, certo? Bom, concluindo, então, a gente viu que tem muitas divergências das respostas das mães em relação ao cuidado neonatal e a literatura atual. O perfil das puérperas interfere, sim, no conhecimento e na segurança delas. Por isso que é muito importante a gente usar esse artifício, sabe? Do alojamento conjunto como ambiente de orientação e educação em saúde. Bom.